e a todas. O nosso tema hoje, gente, é regime de bens e planejamento sucessório. E aí a gente convidou nada mais, né, nada menos do que a professora Ana Carolina Brochado Teixeira para conversar um pouco com a gente sobre essas intercorrências e ver, enfim, que relações isso tem e quais as saídas práticas que a gente pode ter para esse assunto. Então, não vou ficar eu dando palestra aqui. Professora Ana Carolina, a palavra é sua, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, né, a todos, a todas que estão aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema, que é um tema, assim, muito interessante, muito caro, né, assim, para a gente que milita tanto com a questão teórica, né, na academia, mas também com as questões práticas da advocacia. E eu fico sempre, eu falo com o Daniel, o Bucar, a Dani Teixeira e a Simone, assim, que, né, estou mais próxima no diálogo, que, assim, a minha vida, assim, acadêmica sempre foi permeada muito pelos questionamentos, assim, para que serve isso, né? Tanto que, não obstante toda a importância das ciências, né, assim, teóricas, que eu acho que ela é muito a base, a nossa base vem bem nessa linha, a gente sempre me moveu aí essas questões práticas, assim, que eu acho que são muito importantes, porque é para a gente dar concretude, e aí eu fico brincando sempre que meu lado é advogada, né? Ô, Simone, se eu estiver falando demais, ou se alguém quiser fazer alguma intervenção, gente, vocês ficam à vontade, que aqui a Simone foi palestra, ela me pegou assim, de surpresa, porque na verdade é um bate-papo sobre essas questões, viu? Isso aí, bate-papo. Então, vamos fazer né, fiquem todos muito à vontade aí para qualquer intervenção, porque nesse tema a gente tem tanta provocação, tanta controvérsia, que realmente, mesmo que a gente fique aqui hoje a tarde toda, nós não vamos conseguir esgotar. Mas a questão toda é a seguinte, os regimes de bens, eles tinham um efeito prático só no direito de família, né? Os efeitos práticos do direito das sucessões, eles vieram muito a partir do Código Civil, que acabou misturando, né, atribuindo efeitos ao regime de bens pós-mortem. Em que sentido? Basta a gente ir lá consultar o artigo 1829. O que o artigo 1829 nos fala em relação ao cônjuge quando concorre com os filhos? Que em determinados regimes de bens, os cônjuges só vão herdar, só vão concorrer, né, com os descendentes, ou seja, em algumas circunstâncias. Caso o regime seja outro, não haverá concorrência sucessória. Ou seja, o que isso significa? Que só os filhos vão herdar e o cônjuge vai ser meeiro, e, em algumas circunstâncias, o cônjuge divide a herança com os filhos. De uma forma geral, a gente sabe, né, e a gente hoje está fazendo esse questionamento, assim, muito denso ainda, a gente sempre se pergunta muito, que, assim, qual que foi a regra, qual que foi a ideia do legislador ao adotar esse sistema? Primeiro que a gente estava vendo um fenômeno mundial, assim, de uma preocupação com o cônjuge, né, em termos sucessórios. E a ideia do legislador brasileiro foi muito na linha de que ser protegido. E a proteção, ela vem na linha do direito das sucessões, na sucessão legítima, que se fundamenta no princípio da solidariedade familiar. Então, nos regimes em que o cônjuge não concorre, ele herda. Desculpa, porque ele não é meeiro, ele herda. Nos regimes em que ele é meeiro, ele não herda. E aí isso se expandiu, inclusive, naqueles casos em que, por exemplo, comunhão parcial de bens tem bens particulares e bens comuns, né? Então, nos bens comuns, ele é meeiro, e nos bens particulares, ele herda. Foi, inclusive, esse o entendimento de uma decisão do STJ, já de algum tempo atrás, que unificou a jurisprudência a respeito desses casos em que o cônjuge, né, não é só bens comuns, não é só bens particulares no regime de comunhão parcial de bens. Por que eu falei com vocês que hoje a gente está questionando isso? Porque hoje a gente tem pensado muito do cabimento da legítima no nosso ordenamento. Vocês não reparam nos latidos, nos gritinhos de criança, porque nesses tempos aqui de pandemia e homeschooling, homework, home tudo, a gente já está assim, né? Então, só estou fazendo meu habeas corpus preventivo aqui, que eu já estou escutando as meninas aqui. Mas, enfim, a gente tem questionado sobre essa questão da legítima. Olha, ela ainda é cabível? Ela tem sentido no nosso ordenamento jurídico? Não tem sentido? O que nós vamos falar sobre isso? Qual que é
Qual que é o caminho que nós vamos percorrer? Será que ela ainda deve ser nesse montante que ela é, de 50%? Não deve, né? Então, assim, até aquela construção de proteção ao cônjuge, ela hoje tem sido muito questionada, não só para o cônjuge, mas para a estrutura do direito das sucessões em geral que a gente vê hoje. E esses questionamentos vieram muito no caminho também dessas questões de direito de planejamento sucessório. Ou seja, a partir de um certo engessamento, né, que a sucessão legítima nos traz em razão da solidariedade familiar, tem se buscado implementar de uma forma mais adequada, sob o ponto de vista, no meu caso, assim, qual que é a sucessão mais adequada para o meu patrimônio, partindo do pressuposto que eu trabalhei, eu construí esse patrimônio, então eu gostaria de dar a esse patrimônio uma finalidade mais concetânea com os meus valores, com a funcionalidade dos bens e com as necessidades dos herdeiros. Então, cada vez mais, a ideia é que esse planejamento sucessório, que é algo legítimo, que é algo que eu acho que se encontra muito no âmbito da discussão sobre função social da propriedade, no âmbito do direito das sucessões, ele tem ganhado força, e agora, nesse momento lamentável que a gente está vivendo da pandemia, mais ainda, porque nós estamos nos deparando com essas questões da morte. E o regime de bens, ele é um ponto crucial do planejamento. Né? O planejamento, eu falo que é uma coisa muito complexa, não é algo que seja assim, simplesmente, o que é planejamento? Né? O Daniel Starros, que a Simone está falando aqui, que lançou um e-book de uma forma muito generosa para acesso de todos no âmbito da internet, né, Daniel? Depois você faz aí, falei para a gente, já tá, quando tiver todo mundo aí já conectado, você fala aí para a gente do seu e-book. Mas estava falando exatamente isso, assim, ele dá algumas noções, eu ainda não li, mas quero ler, mas que isso, o planejamento é complexo, tem o testamento, tem a doação, mas o ponto de partida é o regime de bens, até porque pode ser necessário, eventualmente, uma mudança de regime de bens para cumprir a finalidade do planejador, né, daquele que está idealizando esse planejamento sucessório. Então, como assim? A primeira questão que eu acho que a gente tem que partir, que é um ponto de, assim, básico mesmo, do próprio artigo 1829, é no âmbito, por exemplo, do regime da separação total de bens. Porque nas outras classes da herança, de parentes para herança, né, por exemplo, em termos da herança dos ascendentes com cônjuge ou dos colaterais, nós não temos essa interface do regime de bens. Mas nós, assim, em termos quantitativos, também são menores os casos, né? São menos casos desse tipo de sucessão. Nós vemos que, assim, os casos de maior quantidade são esses casos em que se analisa a concorrência com os filhos e no âmbito das famílias reconstituídas, que é uma coisa muito comum, né, hoje em dia, inclusive filhos de vários relacionamentos. Então, o primeiro passo, né, quando chega lá no nosso escritório, um cliente, olha, eu estou com uma ideia, e raramente a pessoa chega com a ideia pronta, né? Ele fala assim, olha, eu tenho uma ideia, eu quero proteger minha filha, eu quero proteger meu filho, ou isso aqui. Então, assim, e aí é necessário que nós possamos desenvolver, investigar isso bem a fundo junto àquela pessoa, do que ela realmente quer, de quais são os objetivos dela, e às vezes o que a gente acaba fazendo é dando uma amplitude maior para algo que às vezes, eu quero formalizar uma doação, mas aí você vai investigando e às vezes o que a gente precisa fazer é exatamente ampliar um pouco mais, e esse planejamento ele toma outras proporções, porque a pessoa consegue ter a consciência da necessidade de que às vezes é difícil a gente lidar com essas questões da morte, a gente já sabe, isso é da nossa cultura, mas nós estamos em processo de mudança, mas que isso é muito importante, por quê? Porque a gente consegue fazer com que o patrimônio que nós construímos durante a nossa vida tenha mais funcionalidade. Quando a gente fala de mais funcionalidade, nós estamos falando o quê? Que ele possa cumprir a sua função. Não adianta, por exemplo, eu dar uma coisa que seja totalmente engessada, uma empresa, para alguém que mora no campo e não tem nenhuma habilidade com esse tipo de situação, de administração de empresa, por exemplo. Então, eu falo que a nossa tarefa como advogado é ajudar as pessoas a linkar bem a pessoa, né, com todas as suas particularidades do patrimônio, com todas as suas
idiosincrasias, necessidades das pessoas, né? Vulnerabilidades e assim sucessivamente. Quando a gente vai, então, fazer isso, nós vamos pensar, bom, regime de bens. Então, nem vamos pensar só no planejamento sucessório, mas vamos pensar também no planejamento patrimonial. Então, quando a pessoa, o cliente procura a gente, olha, eu vou me casar e eu quero saber quais são os regimes são só esses, eu posso criar outras regras, quais são os efeitos sucessórios desse regime, e aí a gente vai investigar qual que é a história um pouco da vida daquela pessoa, da outra pessoa com a qual ele vai se casar, para a gente poder entender melhor o quebra-cabeça, né? E o que a gente se depara na maioria dos casos? Se depara com uma cara de surpresa quando a pessoa sabe que se ela se casar no regime da separação total de bens, por exemplo, esse regime gera efeitos em vida, mas não gera efeitos pós-morte, ou seja, aquela pessoa com a qual ele vai se casar ou vai viver em união estável, ele consegue uma absoluta separação de patrimônio em vida, mas por causa daquela regrinha do legislador, que onde não tem meação à herança, essa pessoa vai ter direito a uma parte do patrimônio quando concorrente com os filhos, ou com os pais, com os ascendentes, após a morte. E aí, a pessoa precisa, muitas vezes, de um tempo, né? E depois pensar em formas de organizar isso. E quando a gente fala em formas de organizar, não, eu quero que ele não herde, eu quero não. Muitas vezes a intenção é dos dois que não querem misturar o patrimônio, né? Que se eventualmente eles quiserem comprar alguma coisa juntos, vai estar lá o nome dos dois na proporção que eles ajustarem. Então, eu digo sempre que esse regime de separação é um regime muito adequado, porque ele fomenta o diálogo, né? Ele fomenta o diálogo entre o casal, para que eles possam, em cada aquisição patrimonial, em cada planejamento de aquisição de bens ou de negócios, fazer eventualmente um arranjo apropriado para aquele momento de vida, para aquela relação financeira. Fala, Simone. Sobre isso até, eu acho que como estamos com bastante pessoas presentes, sabe que eu acho que às vezes o nome atrapalha um pouco, eu não sei se vocês têm essa sensação. Toda vez que a gente vai apresentar esse regime para pessoas que não são do direito, eles dizem assim, não, mas a gente não quer se separar. Porque o nome separação, ele lembra a separação de corpos, que lembra a separação judicial e a separação extrajudicial. Então, a pessoa meio que associa um regime de separação ao fim do casamento. E aí eu ando numa proposta de tratar ele como um regime de autonomia, porque talvez não venha com a carga axiológica, com a carga de significantes anteriores disso, Carol. Não sei se você já passou por isso, eu vi que a Laura está aí também. A gente que é advogado assim, mais antigo, toda vez que a gente propõe, eu já recebi isso de volta várias vezes, assim, não, mas a gente não quer se separar. Então, não, mas aí tem que separar primeiro. E a pessoa confunde as palavras. Não sei se o que você acha disso? Queria saber. Não, eu acho que assim, eu não sei, eu já passei muito por alunos da graduação, por exemplo, que falam em comunhão, separação de bens, né? Eu falei, não, o que acontece? É uma separação de bens que não impede a comunhão, né? É uma separação de bens dialogada, discutida a cada passo. Então, assim, eu falo que eu vejo muito uma tendência, eu posso estar muito otimista, né? Mas sou assim, quero continuar assim. Eu vejo uma tendência que esse regime que já vem crescendo muito quando as pessoas se casam, por exemplo, pela segunda vez, que isso ganhe uma possibilidade maior. Então, por exemplo, ontem mesmo a gente estava explicando, eu e o Alexandre, que é meu sócio-marido, para um cliente que é nosso comum, que eu falo que é uma pessoa muito amorosa, que ele já deve estar indo para, sei lá, 6º relacionamento dele, e agora ele falou que é diferente, agora ele quer ter filho, ele quer casar, ele quer fazer acontecer. E aí eu falei que ótimo, tal. Então assim a moça ela quer ter filho, é rápido, então eles querem casar rápido e ele quer dar uma segurança para ela. Eu falei ótimo, você vai casar no regime de separação total de bens e vai falar com ela, vocês vão combinar que quando esse filho nascer, vocês eventualmente vão, né, no período que ela estiver fora do mercado de trabalho, você vai continuar investindo no seu patrimônio, ela não vai continuar investindo no patrimônio dela, então você vai eventualmente pagar o salário dela, ela vai ter um crédito com você, nós vamos estabelecer uma cláusula
que possa resguardar, dar para ela a tranquilidade da maternidade, né? Assim, para ter uma maternidade tranquila, que eu acho que isso é super legítimo e super importante para que as pessoas efetivamente, né? Assim, as pessoas têm que ter coragem de investir na família, né, gente? Eu acho que isso é importante. Mas eu acho que as regras têm que estar muito claras em relação a isso. E eu acho que essa ideia do planejamento patrimonial e mesmo da intervenção dos regimes de bens no âmbito sucessório tem que ter essa possibilidade de conversa que nós estamos tendo aqui, inclusive quebrando os tabus, né? Então, assim, e aí ele falou, não, Carolina, você não está entendendo, é a mulher da minha vida. Eu falei, aqui, você fica à vontade, porque o dinheiro é seu, né? Assim, mas a minha função te dá todas as informações para você avaliar. Pra vocês terem uma ideia, assim, é só uma particularidade que, né, aqueles causos da advocacia, ele, da última vez, da terceira vez que ele separou, ele me pediu assim, Carolina, eu vou te pedir uma coisa, agora você vai fazer um pacto para mim de separação total de bens, sem nome, assim, um pacto coringa, que eu vou pôr na minha carteira, e aí, quando eu estiver apaixonada, eu vou falar assim, olha, eu só vou avançar com você se você topar isso aqui. Ou seja, eu falei com ele que ele é o próprio venire contra factum próprio, né? Porque assim, já está aí querendo casar, se bobear em comunhão universal. Mas, enfim, são os amores, né, gente? As paixões da vida da gente. O que seria de nós sem elas? Mas essa interface, ela é uma interface muito importante, né? Até porque essa ideia dos regimes de bens, ela tem que estar muito alinhada com essas questões dos objetivos, dos valores de vida de cada um. E eu vejo os pactos antenupciais e pactos de convivência como terrenos muito férteis para essas combinações, né? Assim, o que a lei fala? O que está proibido é o que afronta a estrutura, né, do nosso ordenamento jurídico. Mas, então, assim, nós temos uma possibilidade muito grande e eu sou muito favorável a essas possibilidades, inclusive, assim, que os pactos abranjam questões existenciais, por que não nós fazermos ali combinações da nossa comunhão de vida por escrito, né? E que, se não ofender a solidariedade familiar e nem a dignidade humana, eu acho que, assim, quando a gente escreve, fica claro para a gente, né? Então, assim, eu acho que os pactos que têm essa natureza jurídica de negócio patrimonial tendem a ter uma abertura maior em relação a essa natureza jurídica para se tornarem cada vez mais negócios jurídicos dúplices. Ou seja, que eu possa ali trabalhar mesmo essa ideia toda de negócio jurídico, de combinações, de pactos, de contratos que nós vamos fazer em relação à nossa comunhão de vida. Isso não é engessado, né? Com o próprio patrimônio não é engessado. Eu posso mudar o regime, eu posso mudar de ideia, né? Eu posso colocar uma cláusula lá que em determinado período, depois de 5 anos de casado, nós vamos sentar e vamos conversar de novo para ver se esse regime continua nos atendendo. Porque eu gosto demais, fazendo uma homenagem aí como é que ela chama, Simone? Aquela poetisa maravilhosa que foi no congresso do IBDFAN, aquela vez que eu dei palestra à noite, lembra? Que é daí, de Porto Alegre. Ai, que raiva que eu esqueci. Mas, enfim, eu vou lembrar. E aí ela fala, assim, que o casamento é igual um contrato mesmo. Lia Luft. Lia Luft. Que ela fala assim, eu adoro, eu tô falando muito de casamento, porque amanhã eu vou fazer 16 anos de casar, tá, gente? Então, assim, eu tô, assim, falando muito de casamento. Então, ela fala, e eu li isso para o meu marido no dia do nosso casamento, a gente falou assim que o casamento é igual um contrato, né? A gente tem que pegar, tirar da gaveta, tirar poeira e conversar de novo. E eu acho que é isso, né? Assim, é a mesma coisa em relação aos pactos, porque a gente muda, as nossas ideias mudam, as nossas aspirações patrimoniais mudam. Então, assim, eu acho que os pactos, eles têm esse terreno assim, vastíssimo, muito fértil mesmo, para a gente poder travar essas combinações. Então, por exemplo, em relação àquelas questões lá que tem um debate na jurisprudência de que os companheiros que não têm pacto, em algum momento da vida fazem pacto de convivência, estabelecem um regime de separação total de bens com efeitos retroativos, né? Tem um debate enorme na jurisprudência sobre isso. Eu acho que, assim, se as duas pessoas tiverem condições de igualdade, né, se não houver uma vulnerabilidade ali naquele momento, não vejo por que não dar eficácia à cláusula dessa natureza, né? Porque existe sempre essa ideia de uma infantilização
das pessoas, né? Porque eu infantilizo porque eu tenho que proteger a pessoa. Então, assim, se não houver uma vulnerabilidade comprovada, ou seja, duas pessoas maiores, capazes, em condições de simetria de informação, não vejo por que não dar valor a essas cláusulas dos pactos de convivência. Super controvertido, o STJ já tem posicionamento nos dois sentidos, mas super controvertido, e eu acho que isso a gente tem que reconversar e começar pelo princípio, né? Ou seja, é claro que se eu tiver numa situação de que de um lado uma pessoa muito simples, né, que está vulnerável naquele momento de de assinar aquele contrato, e o outro lado não, uma pessoa com um império de patrimônio que ou é desse jeito ou não é mais, sabe? Então, é claro que essas questões têm que ser investigadas, mas não, olha, os dois trabalham, os dois muito né, de posse do seu patrimônio, dono da sua vida, com autonomia, com simetria de informação. Eu, sinceramente, não vejo por que não dar efetividade a essas combinações que são feitas nos pactos. E quando a gente vai, então, para a gente tocar, né, exatamente nessas questões de planejamento sucessório, quando chega uma pessoa e fala, eu quero fazer, a gente vê isso muito no âmbito das pessoas que têm aí empresas, né? Eu quero organizar o meu patrimônio, fazer um projeto de governança, eu quero preparar minha empresa para a segunda geração, para que eles comecem aí a efetivamente trabalhar, quero passar, né, ir passando o controle aos poucos. Então, vamos fazer esse planejamento. E nesse caso, assim, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu tenho algumas parcerias com escritórios de direito societário, e aí, quando eu entro, esse discurso já está implementado, né? E aí, então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente tem que falar, eu falo que a gente tem que ter uma lousa, tipo essa que a Simone tem do lado dela, assim, ó, para a gente desenhar todos os bonequinhos, né? Ou seja, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer, né? E eu acho que a gente tem parte desse lugar, que é o que está posto, né? Então, o que está posto é aqui. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. E aí a gente vê que, assim, eu tenho que estudar muito a condição pessoal de cada membro dessa família. Então, da pessoa que está idealizando esse planejamento, se ele for casado, qual que é a situação daquele casal, dos filhos, né? Ou seja, os herdeiros são quem? São os descendentes. Eles são casados, não são casados, vivem em união estável, não vivem, qual o regime de bens, por quê? Porque a depender da forma de transmissão das cotas ou das ações para esses filhos, algo que né, idealmente para ser da família, de continuar pertencendo à família, acaba, ou por uma razão tributária, não, interceder é muito caro, por exemplo, né? Daniel é o expert desse assunto aqui entre nós, Daniel Bucar, tem estudado muito a questão da tributação no âmbito do planejamento sucessório. Então, eu deixo de pagar aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, 5%. Deixo de pagar 5%, mas depois tem que dividir com o cônjuge, eventualmente, 50%, caso um dos filhos venha a se separar. Então, em algumas circunstâncias, a gente tem que fazer um planejamento que implique em eventual mudança de regime de bens, né? Daqueles filhos. E aí a gente acaba, eu fico falando que isso é uma coisa assim difícil, porque você acaba também interferindo no projeto familiar daquelas outras famílias, né? Mas eu falo que assim, é tão rica essa possibilidade de assunção de novas combinações de regras patrimoniais, que eu falo, olha, isola o patrimônio familiar. Se o regime é comunhão parcial de bens, que continue parcial de bens para outras coisas, mas a gente vai isolar aqui o patrimônio que é da família para que seja só da família. Mas aí vem um ponto que eu falo que, em casos híbridos assim, é um ponto crucial, que foi exatamente aquele que a Simone tocou quando a gente estava conversando aqui antes de formalizarmos o início da aula, né, Simone? Que são os frutos, né? Os frutos desses bens particulares. Então, a gente vai, então, as questões das cotas não vão ser compra e venda, mas vão ser apenas ou doação, a gente vai ter, né, o negócio jurídico que for aqui, mas a gente isola ela, essas cotas não vêm para o patrimônio comum do casal, e nem os seus frutos. E aí vem a necessidade de um outro planejamento, que eu falo que é um subplanejamento
Porque se aquelas cotas dão frutos, dividendos, dinheiro, etc., que se eu não reinvestir internamente dentro da própria sociedade, e se esse dinheiro misturar com meus outros dinheiros, que não tem carimbo ali naquela conta conjunta que é da família, ou mesmo na minha conta pessoal, esse pacto serviu para muito pouco, né? Essa mudança de regime, essa reestruturação em relação ao regime de bens pode ter servido para muito pouco, porque como que eu vou separar depois, em eventual divórcio, os frutos que vieram daquele trabalho ou daquela empresa com o meu dinheiro de outras coisas, né? Então, eu fico sempre, falo, é necessário muita atenção da nossa parte e dos clientes, porque, assim, gente, o fato é que não basta apenas a gente fazer o planejamento, idealizar o planejamento. A gente também acaba tendo que ter um trabalho, e é um trabalho mesmo, de assessorar, orientar o cliente no passo a passo da efetivação daquilo lá. Então, você olha, então, né, as coisas estão muito claras, vai mudar o regime em relação a essa empresa, e aí tudo que vier aqui, nós vamos abrir uma conta nova, concomitante a essa situação toda de mudança de regime, nós vamos abrir uma conta bancária nova, para que todos os frutos venham aqui para essa conta, e eu vou estar tudo casadinho com o balanço da empresa. Então, assim, isso é uma coisa importante, porque eu tenho que fazer o quê com esse dinheiro? Carimbar ele, né? Eu tenho que mostrar que aquele dinheiro lá, ele vem do particular, sem misturar com o dinheiro que eventualmente é comum dos meus outros negócios, etc. Então, essa mudança de regime, e aí assim, a gente pode construir 1 milhão de cláusulas aqui em relação a isso. E aqui também a gente vem, assim, é muito tema, né, gente? É muito assunto interessante. Então, eu vou falando, vou lembrando de outras coisas. Mas, assim, desses acordos, né, acordos parasociais também que tem no âmbito das próprias empresas, que acabam regrando também um pouco disso, né? Eu falo que até, assim, a validade jurídica de algumas cláusulas pode ser até, assim, duvidosa, eu acho, que, né, você acaba fazendo essa intervenção muito forte na autonomia privada dos outros, né, dessa segunda geração, mas acaba sendo uma regra de convivência importante, né? Assim, olha, para exercer determinados cargos na empresa, precisa de ser, por exemplo, o regime de separação total, e a depender do negócio também, né? Assim, se for uma atividade arriscada, de risco alto, é uma proteção também para o patrimônio do casal, para o patrimônio da esposa ou do cônjuge, daquele que não está ali diretamente naquela operação. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente também tem que analisar o patrimônio o regime de bens daquele que está idealizando toda esse planejamento. A gente já teve um caso uma vez que eu, né, assessora nesse escritório de direito societário, nós planejamos, assim, uns 2 meses trabalhando aquilo e tal, não sei o quê, e eu falando o tempo inteiro, olha, a esposa dele era comunhão universal, a esposa dele está de acordo? Tá de acordo, vai se unir, tá tudo certo, então vamos tocar. No dia de entregar o trabalho, de mostrar todo o que a gente pensou e tal, não sei o quê, aí eu falei, gente, chama ela mesmo, porque assim, a gente tem que dar a voz para essas mulheres, né, gente? Não pode ser assim, eu levo lá para ela assinar, não. Né? Vamos lá, chama ela aqui, porque a gente tem que explicar para ela saber se ela está entendendo, se ela tem alguma dúvida e tal. E aí a senhorinha falou que não estava sabendo de nada que estava acontecendo e não concordou com nada daquilo que estava sendo feito, entendeu? Então, assim, e é isso, mas eu acho que super faz parte, né? Porque, assim, e aí a importância desse alinhamento, eu falo, vinha antes, né? Vim lá no começo, porque, assim, era necessário uma reestruturação de uma série de imóveis, precisava da assinatura dela, e mais do que precisar da assinatura dela, era o código titular do patrimônio, mesmo para aquilo que não precisava da assinatura dela, né? Eu acho que a gente que está mexendo com isso assim à frente, a gente tem que ter a nossa consciência bem tranquilinha da hora que a gente puder deitar no nosso travesseiro, né? De que todas as questões foram atendidas e respeitadas os interesses de todos. Fala, Simone. Está mutada. Tá. A gente deu um curso, eu e a professora Ana Carolina e o professor Marcos Erhard, para o pessoal de Recife e de Alagoas. E nesse curso a gente falou de uma possibilidade que é de reunir as pessoas logo no início e fazer uma espécie de um termo de consentimento livre e esclarecido. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma coisa que pelo menos foi uma novidade que veio ali, e acho que é uma coisa assim que pode não ser válida, como os médicos têm esse termo de consentimento,
e nos alivia dessas questões, né, de ter um que não concorda com nada depois, ou alguém que deveria estar dentro, mas não está, porque alguém resolveu dar um calote. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, o que tu acha, inclusive, se concorda, se não concorda. Sim, sim, foi super interessante esse curso mesmo, né, Simone? E a Simone batizou esse documento aí de termo de consentimento, que eu achei ótima ideia, porque o que é a ideia, né? Falar assim, olha, gente, o cliente vai lá no nosso escritório. Eu estou falando assim, de uma perspectiva muito prática, tá, gente? Se vocês quiserem, depois tiverem também alguma dúvida teórica e tudo, a gente esclarece. Mas se o cliente te procurou, então, olha, eu quero fazer isso. Então, olha, eu tenho que estudar o patrimônio, eu tenho que fazer isso. E aí, então, o trabalho que eu vou fazer agora, no primeiro momento, é um levantamento, estudo da documentação, do que é, né? Ou se não fizermos nada, vai ser assim. Se fizermos, qual que é o objetivo? O objetivo é esse. Tá? Então, fizemos esse estudo, está tudo certo. Então, nós vamos esclarecer para a pessoa, olha, nessa linha aqui, a gente precisa de fazer isso, isso e isso. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, esse filho aqui que é casado em comunhão parcial precisa de blindar essas cotas da comunicabilidade, porque o seu objetivo é que esses bens fiquem só entre a pessoa, entre a família consanguínea, né? Tem gente que faz muita questão. E esse filho também tem que fazer um testamento para que no quinhão da esposa dele não fique esses bens. Então, assim, uma série de providências que tem que fazer, que a gente pode fazer, né? Que é possível ser feito e tal. Ah, não, tá tudo certo. Não, aí o que a gente tem que fazer? O que seria interessante até, gente, que eu falo assim, é muito honesto com o nosso cliente, que a gente faça dessa forma, e é muito honesto com a gente mesmo, né? Assim, porque às vezes, como a Simone falou, a gente vai no médico, a gente tem umas dúvidas, e aí o médico às vezes acha que a gente está entendendo, e a gente não está entendendo, né? A gente está com outros fantasmas. E é a mesma coisa aqui. As pessoas às vezes são leigas e não conseguem refletir ou alcançar aquela explicação que a gente está dando. Então, a gente às vezes coloca isso tudo no papel, tudo organizado, e faz esse termo, olha, o que eu estou explicando é isso, isso e isso, a intenção que eu estou fazendo é isso, isso e isso. E eu acho que isso é muito bom também, porque a gente cada vez mais elimina essa ideia de que o planejamento é algo ilícito, eu estou passando o outro para trás. Não, é nada disso, né? O planejamento é super lícito, a gente trabalha dentro da legalidade, o que a gente propõe são possibilidades para os clientes dentro do que pode ser feito, do que a lei nos permite, mas isso muitas vezes acaba alcançando um projeto que às vezes é só, né, assim, às vezes pode ser só do homem, do marido, mas que tem que alcançar também a esposa, né? Tem que ver se a ideia dela é a mesma, porque às vezes o marido quer privilegiar um filho, que é o que trabalha na empresa de alguma forma, e às vezes o que é esclarecer para a esposa que ele está pensando nisso, mas não é privilegiar, ele está querendo fazer com que aquele filho tenha, após a falta deles, a legitimidade para continuar gerindo a empresa. Então, o filho pode ter mais cotas, mas outros filhos vão receber outros bens. Então, assim, eu estou lembrando aqui do artigo que a gente escreveu para o tomo 2, do Arquiteturas do Planejamento, a Dani está aqui falando, fez uma observação aqui no chat, que eu escrevi com o Alexandre, que fala exatamente isso, é a quantificação e a qualificação da legítima, que é exatamente tentar pensar em formas de potencializar esse patrimônio. Então, se eu puser esse filho que não entende nada da empresa aqui dentro da empresa, será que ele vai fazer a mesma gestão, fazer a empresa progredir da mesma forma quanto esse outro? Né? Eu acho que, assim, são questões que eu acho que a gente tem que propor para o nosso cliente. Eu tenho um filho que tem necessidades especiais, então eu tenho que resguardar para ele o quê? Moradia e renda. Né? Então, assim, nesse caso, é importantíssimo que eu faça ou um testamento, ou faça uma doação, né? E ela faça um legado de renda de algum bem que gere aluguel, ou uma conta bancária com alguma restrição de rendimento. Né? Assim, e aí eu acho que esse é o nosso papel. Né? Nosso papel é exatamente mostrar, o resultado foi esse aqui do trabalho, mas a gente precisa estar todos na mesma página, todos alinhados. E esse alinhamento vem através desse documento que Simone chamou muito bem de termo de consentimento livre e esclarecido, que tem uma validade também, assim, duvidar, vou executar. Eu acho que tem algumas cláusulas que dão, outras que não sei se dariam, né, Simone? Mas, assim, a gente tem um alinhamento moral, que eu falo, familiar, sabe? Tá todo mundo comprometido com aquele objetivo. Olha, vamos fazer... Porque o que é o planejamento, né, gente? Vamos pensar assim, o que é o planejamento?
planejamento é exatamente que aquelas pessoas, em tese, que construíram patrimônio, direta ou indiretamente, possa, respeitadas as regras jurídicas, possa colocar em prática a sua vontade após a morte dela. E nós, cabe a nós advogados, né, nós que estamos aí pensando sobre isso, executar isso da forma mais econômica possível, na perspectiva de custo, de tributo e etc., e inteligente, criativa, né? Porque eu falo assim, o caminho de eu sair daqui para chegar aqui não é um caminho linear. Às vezes eu tenho que ir ali, chegar aqui e fazer aqui, né? Então, você imagina que o dia que eu falei com um senhorzinho dessa possibilidade do filho mudar o regime de bens, ele quase caiu na cadeira, que ele falou, nossa, você não tem coragem de falar isso com o meu filho. Eu falei, não tem problema não, eu falo, né? Porque o que a gente vai falar é o seguinte, olha, dá opções, nós não vamos obrigar. Eu falei assim, olha, seu pai quer fazer isso, o risco é esse aqui. Vocês estão de acordo de correr o risco? E assim, chamei o filho, conversei, depois chamei a esposa, conversei. E por isso que eu acho que assim, essas coisas do planejamento requerem muito da gente uma escuta ativa, né? Assim, uma escuta que realmente nós possamos entender, compreender as necessidades daquelas pessoas e também a forma da comunicação, né? Olha, o seu pai veio aqui, ele quer isso, isso e isso, mas vai ter essas consequências aqui. Se vocês estiverem de acordo, não tem problema, né? Eu acho que o que a gente tem é exatamente fazer, advertir, informar, né? E esse termo de consentimento, ele acaba sendo uma proteção para a gente, né, Simone? Também, assim, olha, eu fiz o meu papel, eu fiz o meu trabalho foi esse aqui, isso pode ter envolvido esse e esse risco aqui, porque a jurisprudência hoje é tal, mas pode mudar para tal, né? Então, assim, lá no meu escritório teve épocas, ainda hoje, né? Mas, assim, que a gente estava mais em dúvida ainda sobre a condição de herdeiro necessário do companheiro, ou de herdeiro do companheiro como cônjuge. Gente, que eu já fiz de testamento condicional, assim, ó, se a jurisprudência estiver entendendo dessa forma, eu quero isso. Se a jurisprudência estiver entendendo dessa forma, eu quero aquilo. Entendeu? Porque, assim, a gente explorava essas potencialidades todas e possibilidades de destinação do patrimônio, né? A partir de o quê? De uma ideia que eu acho que a gente parte, olha, qual que é o regime de bens? O regime é esse. Eu preciso eventualmente mudar isso, porque esse aqui tem essa repercussão aqui, né? Então, e aí com esse senhorzinho, com essa esposa lá desse planejamento, que a esposa não queria nada daquilo, o que eles acabaram fazendo depois? Os dois mudaram o regime, velhinho já, fizeram a partilha e a gente acabou executando o planejamento para a parte dele. Para a parte dela, ela fez um testamento de uma outra forma, mas a gente acabou viabilizando, eu acho assim, de uma forma muito tranquila, os desejos de cada um deles, né? Assim, a gente imagina, daqui para chegar aqui, a gente tinha um caminho assim, linear, que eu vou chamar assim para vocês, que vocês vão entender bem o que eu estou falando, por exemplo, 20 horas. Né? Quando a gente cobra, por exemplo, os honorários da gente em horas, em tempo de trabalho, 20 horas. Para chegar daqui e fazer tudo que a gente teve que refazer de novo, a gente gastou 50, né? Assim, a gente teve que sentar, renegociar com o cliente e tal, mas eu acho que, assim, independentemente disso, foi um trabalho que a gente ficou satisfeito, foi bem honesto, porque no sentido de que cada um ficou feliz também, a doninha não ficou assim chateada, né, de ter que fazer as coisas goela abaixo, né? Eu acho que é isso, são muitas possibilidades, né? A gente precisa disso, dessa situação estar bem esclarecida. E eu falo para nossa proteção, né, gente? Porque assim, precisamos pensar também né, assim, tanto da gente dormir tranquilo, quanto a gente efetivamente prestar o melhor trabalho para o cliente. Eu acho que isso é o nosso objetivo principal. Simone, você quer passar para as perguntas? Porque eu acabei também já falando demais aqui, assim, meu eu acho que mais sim. Aqui, mas já que o pessoal falei demais. O pessoal está dizendo ali no chat que é bem importante, a Dani disse, né, esclarecer essas questões para o cliente, né? E a Lisiane está dizendo que comunga o mesmo pensamento, porque já aconteceu no escritório de afirmar que a esposa está concordando. Eu não sei você, gente, mas toda vez que me dizem que está concordando, não é. Todas, eu não sei, eu não tive nenhuma vez que a pessoa chegou liso, entendeu? Tipo assim, sempre, não, ela vai assinar. 4 reuniões com as pessoas, ela vai assinar. Chega na hora, não assina. Porque a pessoa não participou daquilo, né? Já que a gente resolveu fazer a aula numa plataforma que a gente pudesse abrir para perguntas, gente, eu quero deixar vocês à vontade, assim,
para poder fazer perguntas, eventualmente até contar. A gente tem a Ana Lúcia Piccoli, que é do grupo, mais a Laura, que são advogadas aí maravilhosas, talvez até mais tempo que a gente, Carol. Mas, enfim... Você está falando que a gente é advogada antiga? Não vem, não. Ih, velho, tu já é antiga, desculpa de falar. É sim, amiga, passou de 15 anos, já é antiga. Ah, entendi. Essa idade, então eu tô tranquila agora. De advocacia já é 20, também já é antiga, amor, não é novinha, tá. não. Entendi. Ai, ai. Pode fazer uso do microfone, gente, fica bem à vontade, se alguém quiser mandar no chat também. A Carol deu 2 ideias boas, né? A primeira é os pactos para manejar, então incluindo e excluindo, por exemplo, ela deu o exemplo maior que dá problema, que é os frutos. Então, realmente, os frutos, gente, quando a gente faz pacto, tem que lembrar de excluir o fruto ou de incluir o fruto, porque o fruto é o mais discutível e dá muito, muito, muito problema no divórcio. Eu acho que assim, se o objetivo do pacto, né, Simone, é assim, olha, gente, vamos esclarecer, vamos fazer o negócio certo para não dar problema, porque vamos combinar aqui, né, que nessa questão assim de divórcio, esse negócio de divórcio litigioso, isso já assim está um pouco demodé, né? Eu acho que assim a gente tem que pensar muito que potencializar a comunicação, ajudar as pessoas a se guiarem, porque quando o cliente às vezes procura a gente, fala que está até escorrendo assim ódio, né, assim na boca dele de raiva, de frustração, de tristeza, e eu acho que a gente tem que acolher isso, né? Mas mostrar para ele que muitas vezes esse caminho aí de vou brigar, vou ficar... Nossa, isso aí eu falo que assim, é uma advocacia às vezes necessária, e a gente faz com maior elegância, mas também parte de um ponto de vista antigo, eu vou ganhar mais honorários brigando no litígio. Eu falo que assim, hoje... Pelo menos eu, assim, na minha advocacia antiga, né, que a Simone está me falando que eu sou antiga, vocês verem que eu estou um pouco, assim, incomodada com esse assunto, mas enfim. Hoje, eu acho que, pelo menos na minha fase da minha vida, eu quero que tudo que eu puder potencializar, ajudar a comunicação, para que a gente possa fazer acordo, que a gente possa, assim, não depender do Poder Judiciário, que a gente possa criar alternativas de solução, seja por meio de mediação, práticas colaborativas, planejamento, disso aqui que nós estamos falando. Nossa, eu estou assim, muito interessada. Mas assim, eu tenho percorrido, pelo menos na minha advocacia, um caminho mais que possa ir mais nesse viés aí da comunicação, do consenso, da construção de um planejamento, sabe? Eu acho que nós ganhamos, porque nós temos talvez assim, um volume maior circulando no escritório, em termos assim, de clientes, que a gente acaba fazendo as coisas mais rápido, e temos também mais a liberdade da gestão do nosso tempo, né? Assim, eu tenho conversado isso muito com a Simone, com a Dani, com o Daniel, assim, formas da gente fazer isso, porque às vezes eles estão vendo uma coisa que a gente não vê, né? Eu acho que isso é importante. Alô? Oi? Oi? Deixa eu só saber quem é que está falando. Valéria. Eu estou com questionamento, eu mais a minha sócia, com relação Valéria, a uma deixa eu cliente. tentar te colocar no vídeo. Peraí. Tá. Tu tá com vídeo? Mas ela tá sem vídeo. Ah, tá. Então não vou conseguir. Então diga. Tá, eu prefiro assim porque eu não estou me sentindo bem, eu estou bem disposta, estou na cama. Não tem problema não, pode falar tranquila. Tá, então o que acontece? Ela é casada com regime de separação obrigatória de bens, só que ela quer dispor dos bens particulares dela, quais sejam 3 imóveis e mais alguns investimentos que ela tem pré-casamento, ela quer dispor em testamento para uma irmã. O problema é que essa disposição acaba se inserindo dentro da legítima do esposo. Diz ela que o esposo está de acordo com essa transmissão de bens, né, ainda que ultrapasse a legítima, para a irmã dela. E a gente está em dúvida do melhor meio para fazer isso. Seria em testamento e ele faria um documento de instrumento concordando com isso, ou se existe algum outro meio mais prático da gente conseguir fazer isso. Deu para entender? Deu, ela quer transferir mais os 50%, né, do patrimônio dela para o esposo, Sim. não é isso? Para o esposo, não, para a irmã. Para a irmã.
Eu acho que assim, o testamento, assim, de toda forma, a gente tem um problema, né? Porque por isso que a gente falou da questão dos questionamentos sobre a legítima hoje em dia, são por situações exatamente como essas aí que você está contando. Porque, em tese, se eu ultrapasso o valor que eu posso fazer em testamento da legítima, se eu dou, eu tenho um problema de nulidade. Se eu ultrapasso a legítima no testamento, eu tenho uma questão de redução das disposições testamentárias, né? Então, assim, o que ela está querendo, eu acho que é super importante, você já vai inaugurar o termo de consentimento livre e esclarecido, para você dizer para ela e ela assinar, falando que ela está ciente de que não poderia fazer. Mas muitas vezes eles né? Olha, o meu marido está concordando, não tem o menor problema, então você faz só com essa advertência, para você ficar tranquila que depois, se der alguma coisa errada, ela não vai te procurar, doutora Valéria, você me orientou errado, né? Não pode ser muito bem assim e tal. Então, o que é importante aqui? Você fazer um testamento com ele concordando, eu não vejo possibilidade de validade nessa concordância dele, porque nós ainda estamos nesse terreno pantanoso relativo à invalidade dos pactos Corvino, o pacto negócios jurídicos sucessórios, né, lá do 426 do Código Civil. Então, assim, seria válido se com a sua morte ele, então, renunciasse à herança ou à parte desses bens ou concordasse com o testamento. Então, eu acho que talvez o negócio tem que ser na marra mesmo em vida, não sei o que Simone acha. Faça uma doação, ele assina como anuente e vê o que dá depois, entendeu? Eu acho que é preferível. O que você acha, Simone? Eu acho que o testamento, nem o tabelião vai aceitar fazer isso por instrumento público, mas alguma coisa em vida seria possível, porque vai ultrapassar, né? Efetivamente, vai ultrapassar, mas pode ser feito. De repente, Valéria, eu não sei o que ela quer, assim, efetivamente, mas alguma doação com reserva de usufruto, com uma cláusula de reversibilidade, pode ser interessante. Porque se ela quer permanecer recebendo o uso e a fruição do bem, ela tem. Em vida, você consegue a anuência dele, eu acho um pouco mais fácil. No testamento, eu acho bem fácil dele mudar de ideia, na verdade. E isso ser considerado nulo, assim, porque a gente não vai conseguir fazer testamento público com tabelião aceitando. Eu não sei se a gente respondeu. Acredito que sim. Eu tenho ainda uma outra questão com relação à existência de um pacto pós-nupcial. É possível? Adoro esse tema. Eu também amo. Menina, olha, Valéria, te contar, tem que ser possível, sabe? Porque, igual eu falei para você, assim, o patrimônio é muito dinâmico, né? A vida das pessoas muda. Mas quando a gente fala de pacto pós-nupcial, a gente está pensando assim, de uma combinação depois do casamento, né? Então, essa combinação ela pode vir de várias formas. Ou a mudança de regime, por exemplo, é um pacto pós-nupcial, não é um pacto no sentido bem técnico, mas é uma outra combinação que se faz, né? Vou indicar aqui a professora Renata Vilela, que tem estudado os pactos pós-nupciais, o professor Dimitri, que tem se dedicado muito a essas questões, Dimitri Soares, que tem se dedicado muito a essas questões, ele chama de pactos intrafamiliares, contratos intrafamiliares, sabe? Você falou que o regime é separação obrigatória, não é isso? Sim, porque ele não fez a partilha do primeiro casamento, aí quando ele se casou, novamente, ele teve, o regime teve que ser separação obrigatória. Ela dispõe de 3 imóveis... Pois é, mas ele já fez? Não, ele não fez. Ele fez a partilha? Não, ele não fez. Ela dispõe de 3 imóveis e mais algumas aplicações financeiras que estão como bem particular dela, né? Porque não existiu nem a separação nem a morte, então ainda são bens particulares. E eles têm uma casa em comum em outro país. Tá? Uhum. Ela disse que eles já conversaram sobre isso, ele não tem necessidade financeira dos bens dela e nem ela dos dele, né, dos bens particulares, e ele concordaria com essa doação desses 3 imóveis e mais as aplicações financeiras em favor da irmã dela, que tem uma situação financeira menos favorecida. Uhum. E aí...
Porque assim, você acaba ficando engessada, um pouco mais engessada com o regime da separação obrigatória, né? Porque o que você pode fazer com a separação obrigatória? Você pode mudar para separação total, você pode afastar a súmula 377. Não vejo mais como ter tanta liberdade em relação a combinações patrimoniais que vão gerar efeitos sucessórios. Mas eu estou aqui pensando uma coisa que a gente não pensou antes. Olha só, Simone. Eles têm filhos? Não, ele tem filhos, mas ela não. Ele é o único, seria, né, com o falecimento dela, ele seria o único herdeiro. Porque, a rigor, se ela tivesse filho, com o regime de separação obrigatória, ele não concorreria, né? Exatamente. Só para o filho. Não, o que eu sugiro é você fazer uma combinação no papel mesmo e efetivando a doação. A renúncia dele? Não, renúncia não vai funcionar, não. É doação com a anuência dele. Entendi. Entendeu? Em vida. Porque a renúncia não vai adiantar nada. E aí, isso é importante que a Simone falou. Põe um usufruto, eventualmente, porque aí resguarda, impacta menos a discussão de invalidade de doação de todo o patrimônio, entendeu? Uhum. Que, na verdade, desculpa, eu estou ocupando a beça do tempo de vocês, mas, na verdade, não é uma doação em totum de todo o patrimônio, eles têm um patrimônio comum, entendeu? Que, com certeza, vai ficar para ele, que tem um valor considerável. A questão dela mesmo seria deixar esses bens particulares que ela tem hoje para a irmã, sem que isso fosse anulado pós-mortem, entendeu? Mas se não é todo o patrimônio, mesmo assim, ultrapassa a legítima ainda? Ultrapassa a legítima. Entendi. Aí eu acho que assim, a gente tem que avaliar mais coisas, avaliar se ela quer passar hoje ou quer passar depois, se ela quer perder o controle do patrimônio ou não. Né? A gente teria que assim, aprofundar mais no caso para pensar o instrumento jurídico adequado, porque assim, a princípio eu acho que a doação com a anuência dele funciona mais em termos de validade e eficácia, entendeu? Mas em vida. Em vida, né? Na morte não adianta. Na morte a gente não tem um instrumento jurídico que assegure hoje que ele vá renunciar no futuro, entendeu? Sim. Mesmo um pacto pós-nupcial, né? Assim, que você conste uma escritura pública, né? A validade, nesse momento, infelizmente, ainda é duvidosa. Nós ainda estamos aí no 426 em pleno vigor. A menos que cada um faça um testamento, que ele também faça um testamento para essa pessoa da parte dele, né? Que ela Não, mas não precisa ser conjuntivo, separado, não, claro, né? Claro. Mas igual é revogável. Exatamente, esse que é o problema. Mas a menos que ele também faça da parte dele, entendeu, Valéria? Entendi. Que ele faça, já tinha pensado nisso. Só que igual o testamento é revogável de qualquer forma. Tipo assim, a gente pode colocar no papel... Ela vindo a falecer, ele pode revogar o testamento dele. Claro. Então, assim, eu acho que pode colocar o papel, vai total, né? Eu acho que não é total, mas a chance de questionamento é grande, assim. A chance de questionamento é bem grande. E o ideal seria que ela enriquecesse, né? Para aumentar essa legítima aí. Claro, maravilhoso. Mas aí isso não existe. Tem duas perguntas ali a mais. Obrigada, gente. De nada, merece. Uma pergunta sobre como que está sendo nos tribunais essa questão de herdeiro necessário, Ana. Eu vou fazer todas juntas, tá? Depois, se tu pode colocar no pacto antinupcial cláusulas condicionais para futuramente alterar o regime de bens escolhido. Se o patrimônio particular de A foi maior de B, escolhe-se o regime de separação total. Se for menor, escolhe-se não sei o quê. Essas cláusulas condicionais. O grande problema... tá. Só um pouquinho. Mas eu vou esquecer. Mas eu anoto aqui no meu cérebro. Então tá. E por último... se é possível alterar o regime de separação obrigatória
após exaurida a causa suspensiva lá, para aquelas pessoas que precisam, tá? Então, vou começar desse, que é fácil. Isso, tá. Olha só, é possível. Acho que assim, o regime de separação obrigatória, ele é obrigatório enquanto presente, por exemplo, a causa suspensiva, as condições do 1641. A única que não tem jeito é de ser a pessoa de 70 anos, mais de 70 anos, né? Que tem toda a nossa crítica em termos de constitucionalidade e tal, mas assim, não é a hora de a gente falar isso. Mas eu entendo que plenamente possível fazer alteração do regime. A outra pergunta da questão das cláusulas condicionais, o regime, é como se eu se eu estabelecesse as condições de escolha do regime, mas o regime só fosse escolhido em termos de eficácia, né, ao final, né, ou na morte ou no divórcio. Eu tenho um problema aqui em relação a isso, que é a eficácia diante de terceiros, né? Porque o regime ele serve para duas coisas. Ele serve para regrar, né, combinar, pactuar as regras de convivência patrimonial em relação aos cônjuges e destes com terceiro. Então, como que terceiros vai contratar, fazer negócios jurídicos com esse casal sem saber se o regime seria A ou B, entendeu? Eu acho que a gente tem esse problema. Eu acho que talvez o melhor nesses casos seja a gente fazer um pacto que, daqui 5 anos eu faço isso, eu me obrigo a rever o pacto para ver se a escolha se mantém ou não. Você está entendendo? Alguma coisa assim. E aí que eles sejam obrigados a fazer ou uma escritura pública de ratificação ou uma declaração judicial de ratificação. Né? Eu acho que aí a gente tem que ser criativo nesse caso, porque a gente não compromete as relações contratuais com terceiros. E aí, assim, dá mais segurança jurídica, né? Porque eu acho que a gente está aqui, a gente está num terreno também que a gente tem que pensar nessa questão da segurança jurídica aqui. Qual que era a outra, Simone? Agora já foi. E agora tem mais uma que eu vou resumir, eu vou tentar juntar as duas, tá, Ana? Que é assim, ó, é a da Ana e a da Alice. Aplica as restrições lá do 1641 para a união estável. O STJ diz que sim. E aí a Alice pergunta, e se o companheiro for apenas separado de fato, sem dissolução, como que fica o regime da nova união estável? E tem mais uma? Eu posso fazer obrigatória. Depois. Não, separação obrigatória. Separação imagina. Obrigatória, porque o STJ disse que aplica. O STJ diz provar, né? Não, aí, assim, a questão que eu acho que é pantanosa na súmula 377, ela tem várias coisas pantanosas, mas a maior pantanosa é o esforço comum, né? Ou o esforço comum é presumido porque ele advém da mútua assistência e ponto, porque como que você vai provar o esforço comum, gente? Não, olha aqui, eu fiquei com meus filhos enquanto ele ia trabalhar. É óbvio, entendeu? É óbvio, esforço comum no âmbito doméstico, valorização econômica do trabalho doméstico. Então, assim, eu acho que essa coisa dessa súmula, ela acaba transformando mesmo, falando de uma forma muito grosseira, o regime em comunhão parcial, né? De uma forma grosseira. Que a gente acaba, porque, gente, no casamento, em regra, faz parte do dever de mútua assistência, o esforço comum faz parte da comunhão plena de vida, né? Se não tem, divorcia. Assim, né? o combinado no pacto dessa revisão de regime previsto ali, tu acha que já é suficiente para embasar a alteração de regime de bens judicial? Tipo, que isso já é justo motivo, aquele? Com certeza. Primeiro que eu acho que esse justo motivo é uma falácia, né? Porque, assim, eu tenho assim, muitas restrições, primeiro por uma questão de autonomia privada, se eu quero mudar e o outro quer mudar, se eu não estou fraudando os outros, com todos os documentos demonstrando, o Estado não tem nada que intervir na minha comunhão plena de vida para me falar, me perguntar por que eu estou querendo mudar. Então, isso é a primeira coisa. A segunda, que eu, sem dúvida, combinei lá atrás, olha que meu pacto. Eu tive um caso que eles combinaram que com 5 anos de casamento, eles iam mudar de separação para comunhão e estabelecer uma multa para caso um deles procrastinasse o ajuizamento da ação. Tanto que o meu cliente, que era, fui advogado dos dois, mas quem procurou foi o marido, estava andando pianinho, né, para ajeitar rápido essa mudança de regime de bens com esse prazo. Então, assim, o que eles me falaram, que quando eles fizeram o regime, o pacto, foi que eles queriam ver se o casamento ia dar certo mesmo, ele já era casado, já tinha uma história de casamento anterior,
Então, ele estava meio assim, cabreiro, mas estabeleceu essa cláusula, entendeu? Que com, olha, 5 anos der certo, então podemos... E a questão foi simplesmente como que eu justifiquei essa mudança? Olha, eles estão cumprindo a cláusula do pacto antenupcial lá atrás, ponto. Mas em todas as minhas petições de mudança de regime de bens, eu tenho uma preliminar de protesto contra essa necessidade justificativa, que eu falo que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Porque, assim, teve um caso uma vez que o juiz falou, realmente, não tem que fundamentar, não. Aí eu peço para eles me intimarem, se eu tiver que fundamentar, que aí eu vou fundamentar, justificar qual que é o motivo.